Jovens, graças a Deus, vindo de um ID abençoado, uma palavra abençoada. E vamos dar sequência, né? Em adoração e exaltação ao nosso Deus. Para início, vamos ler em Salmo 119, versículo 9 em diante. Salmos 119, versículo 9. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Bendito és tu, ó Senhor, ensina-me os teus estatutos. Vamos orar. Senhor, muito obrigada, Senhor, por mais uma vez estarmos na tua presença. Obrigada, Senhor, pelo ID abençoado que tivemos agora há pouco. Obrigada pela tua presença que esteve no nosso meio. E te pedimos, Senhor, que a tua presença permaneça em nosso meio. Obrigada, Senhor, por cada vida que aqui se encontra nessa noite, que o Senhor possa falar conosco através dos louvores, através da palavra, e que esse projeto, Senhor, do GA possa, Senhor, ser abençoado, já é abençoado porque é algo vindo do coração do Senhor, que possamos alcançar jovens, Senhor, e mais jovens para a tua glória, em nome de Jesus. Amém? Podem se assentar. O Otávio está com a oportunidade da saudação. Paz do Senhor. Vou estar lendo aqui Lucas 15, verso 11, 12 e 13. Continuou Jesus disse, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, dá-me a parte dos meus bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Esse texto aqui é um texto, parábola do filho pródigo, né, que todo mundo conhece, e queria trazer umas reflexões sobre esse texto. Aqui, como vocês sabem, aqui depois que o filho pega a sua parte de sua herança, ele sai e ele vai desperdiçar tudo, vai gastar tudo com a vida no mundo, né? Com prostitutas, com festas, com bebidas. Só que ele gasta tudo e chega a certo ponto que ele vira praticamente um mendigo. Ele fica desejando comer a carne dos porcos. E depois disso ele se cai em si, que na casa do pai dele, até os trabalhadores comiam melhor que ele. E aqui eu queria falar sobre uma questão, é que Deus, Ele deixa a gente seguir o nosso orgulho, nossa vontade. Você está na casa do seu pai, você tem do bom e do melhor. E mesmo assim, às vezes, você fica com desejo de buscar algo que você não sabe lá fora, algo que você não conhece. E você acaba, e Deus quer sair, você sai, e Deus permite isso, que Ele quer trabalhar no seu coração. Quando esse filho retorna aqui, o pai dele, ele reconhece que pecou contra o pai e que pecou contra Deus. É a primeira coisa que a gente deve fazer quando a gente voltar para a casa do nosso pai. Reconhecer nosso pecado, reconhecer que erramos para voltar na casa dele. E nisso aqui, você acha que o pai dele, desde o começo, sabia que a decisão dele era errada. E mesmo assim deixou ele sair. E voltando aqui, o pai dele, mesmo ele reconhecendo tanto que ele errou, que ele pecou, o pai dele recebe ele de braços abertos, porque ele estava vivo, estava bem e reconheceu os seus pecados. E outra parte aqui do irmão dele, que acha ruim porque o filho foi lá, gastou, ele voltou e o pai recebeu de braços abertos e ainda fez festa. Isso aqui eu quero dizer que Deus está falando aqui que todos nós somos iguais para Ele. Tanto você que errou, que saiu, tanto você que está aqui dentro. Nós temos os mesmos direitos que Ele. Amém? Paz do Senhor. Eu peço que me ajudem a ficar de pé.
Manifestar o seu sim.
colocar de pé de novo. Eu
Paz do Senhor, Juventude 1. Vamos lá, como sempre eu falo, eu gosto de conversar um pouquinho sobre temas. E hoje eu trouxe um tema para nós conversarmos juntos. Vou usar como texto de referência Efésios 4, versículo 1. Efésios 4, versículo 1. Amém? Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação com que fostes chamados. Como é digno da vocação em que fostes chamados. Só o versículo 1. Amém? Pode assentar. Hoje eu quero conversar um pouquinho sobre chamado com vocês. Nós vivemos em um tempo que entendemos que é breve a volta de Jesus. Entendemos que as coisas estão acontecendo de uma maneira muito rápida e que Jesus Cristo está à porta. Então, temos que apressar o chamado de Cristo na nossa vida, mas primeiro, para que isso aconteça, nós temos que entender o que é chamado. Então, o primeiro questionamento é: o que é chamado? O chamado é um plano que Deus tem na vida de cada um de nós, exclusivamente, individualmente, com cada pessoa. O chamado é único, é uma coisa exclusiva que Cristo projetou para cada um de nós. Você tem o seu chamado e é seu, é unicamente seu. Ninguém cumpre o chamado que é do outro. Ou seja, você é exclusivo, pertencente a esse chamado. Ninguém mais pode trilhar o caminho que Deus desenhou para você. É único, é exclusivo, é seu. Deus colocou na sua responsabilidade. Para que a gente entenda um pouco melhor o que é chamado, é como se nós tivéssemos um general, nosso general é Cristo, e nós como soldados recebemos uma ordem direta desse general para executar determinada função ou tarefa. Ninguém mais pode executar. A ordem foi dada a nós, a ordem foi dada a mim, a tarefa é minha. E como eu sou o dono dessa tarefa, é minha responsabilidade executá-la da melhor maneira possível. Então, chamado nada mais é que essa única e exclusiva função que Deus determina para cada ser, para cada pessoa, individualmente. E uma coisa muito interessante do chamado é que é um caminho que você vai trilhar com Deus. É um caminho que Deus desenhou para você, para que vocês trilhem juntos. Então, é uma honra extremamente grande quando a gente obedece o chamado, porque nós sabemos que nós estamos sendo acompanhados, direcionados e temos Deus ao nosso lado como nosso amigo fiel. Algumas coisas que só acontecem na nossa vida quando nós ouvimos e entendemos o que é o chamado de Deus. Amém? Existem dois tipos de chamado. O primeiro, que é um chamado que engloba todas as pessoas, que é o chamado para se conectar com Deus. É um chamado de relacionamento. É necessário que passemos primeiro por esse chamado para que depois atinjamos o próximo nível. Quando Deus colocou o homem no jardim, Ele tinha um chamado especial para o homem, que era relacionamento. E ali ele se relacionava com o homem. E o chamado do homem era: relacione-se com Deus. Ah, Mike, então quer dizer que existe chamado no Velho Testamento, lá no Éden? Existe chamado. A Bíblia diz que Deus chamou o homem e perguntou: onde estás? Então o homem ouviu um chamado divino. Ali naquele momento Deus mostrava o chamado do homem. Homem, onde você está? Eu te chamei para se relacionar comigo e agora você está escondido.
É a primeira vez que o homem não corresponde ao chamado de Deus. É a primeira vez que o homem se perde em meio às suas próprias escolhas. Porque o chamado que Deus tem para a nossa vida não é compulsório. Nós não somos obrigados a seguir o chamado que Deus tem para nós. Mas para que nós possamos saber qual a nossa real identidade, é necessário que nós estejamos trilhando esse chamado. O Misael nos contou um testemunho muito bacana da vida dele, sobre o chamado dele, como Deus tem chamado, despertado ele para o ministério, que ele tem entendido pouco a pouco o que é essa chamada na vida dele. Como ele falou, ele não entende na sua totalidade, ele não sabe ao certo onde Deus vai levá-lo, mas ele entende que ele está sendo chamado. Muitas das vezes nós nos encontramos nessa situação. Deus nos chama, mas nem sempre Ele vai nos mostrar o final do nosso trajeto. Amém? Ele nos chama e no meio do caminho Ele vai nos mostrando, nos direcionando, passo a passo, dia a dia. E esse relacionamento com Deus vai se fortalecendo. Então é necessário que nós primeiro estreitemos esse relacionamento com Deus. É necessário que primeiro a gente tenha um relacionamento, conheça o Deus que nos chama, conheça o general que nos deu a ordem, para que depois a gente possa acatar a ordem. Porque existem muitas pessoas que invertem as coisas, colocam o chamado à frente do relacionamento. Mas para que haja chamado tem que ter relacionamento. Se você não conversa com Deus que te enviou, como você sabe para onde foi enviado? Como você pode andar no caminho sem um GPS para te guiar? E Deus é o nosso guia, Ele é o nosso GPS. É alguém que dá nossas diretrizes. E com essas diretrizes, nós começamos a trilhar o chamado que nós entendemos que Deus direcionou para a nossa vida. Único e exclusivamente para nós. Olha só que honra. Esse chamado é atendido de maneira inteiramente, não é obrigatório, não posso dizer que é uma maneira obrigatória, mas de livre e espontânea vontade mesmo. Porque Deus não nos força, por mais que exista um chamado especial para cada um de nós, mas Deus não nos força a seguir por esse caminho que Ele determinou. A gente tem inúmeras pessoas nos bancos das igrejas, nas praças, nas ruas, que possuem chamados ministeriais lindos, chamados que são exclusivamente deles, chamados que levarão muitas pessoas ao céu, muitas pessoas ao encontro de Cristo, mas essas pessoas abandonam seus chamados. Muitas pessoas simplesmente escolhem não seguir a Cristo. Então isso prova que o chamado não é compulsório. Assim como Deus chamou Abraão, ele tinha a escolha de sair da sua terra ou ficar. Se ele escolhesse ficar, o projeto de Deus seria concluído. Não com ele, mas o projeto com certeza seria concluído. Mas Abraão escolheu obedecer. E ele colheu os frutos da obediência. Sempre que nós obedecemos a Cristo, sempre que nós temos a ciência do nosso chamado, mais à frente a gente começa a colher os frutos desse chamado, desse chamamento de Deus para a nossa vida. Então o primeiro tópico, o primeiro ponto do chamado é relacionamento. Se relacione com Deus que te chama. O segundo ponto é ministério. Eu já falei aqui sobre dons ministeriais. São 5 dons ministeriais, que é o dom apostólico, profético, evangelístico, mestre e pastor. Então, o meu chamado tem que estar diretamente ligado em um desses 5 pontos, em um desses 5 dons ministeriais. Eu não posso fugir disso. Ah, Mike, mas eu tenho uma vocação que é fazer arte, ser artista. Tá, mas em qual desses dons esse chamado que você tem vai se enquadrar? Ah, eu sou um artista que eu evangelizo através da minha arte. Então você tem um chamado evangelista. Ah, eu sou um esportista, eu jogo futebol, eu faço esporte, e através do esporte eu levo pessoas a Cristo. Você também é um evangelista. Existem
inúmeras aptidões, inúmeras vocações, e todas elas se enquadram dentro desses 5 dons ministeriais. Mas para que a gente entenda qual é o nosso chamado, primeiro nós temos que conhecer o dono da obra, conhecer a pessoa que nos chamou. Para que nós entendamos de verdade qual é o nosso chamado, a gente tem que entender primeiro o que é o chamado, como esse chamado atua nas nossas vidas, como Deus atua dentro desse chamado. Não pode ser algo banalizado. Eu creio que na minha vida Deus tem me chamado para ensinar. Eu já entendi esse chamado, porque eu tenho prazer nisso. Eu tenho prazer em conversar horas e horas sobre a Bíblia, conversar horas e horas sobre a palavra de Deus, explicar, aprender mais. Então eu entendi que o meu chamado é esse, é conversar com pessoas sobre Deus. E quando a gente entende esse chamado, a nossa vida fica muito mais fácil, porque agora nós temos propósito. As pessoas vagam de um lado para o outro sem entender qual que é o propósito da sua vida. Para que Deus me criou? Para que Deus me fez? Mas quando a gente entende o nosso chamado, as coisas começam a se encaixar, a fazer sentido. Amém? Então o segundo ponto é ministério. Não existe chamado sem relacionamento e não existe chamado sem trabalho, sem ministério, sem obra. A fé sem obras é morta. Amém? Outro ponto que eu quero levantar com vocês é que toda pessoa que é chamada por Deus, ela passa por situações que vão moldar o seu chamado. Todos os heróis da fé, todos os grandes patriarcas, todos os apóstolos passaram por situações que moldaram a sua fé. Nós não somos diferentes. Às vezes Deus não permitiu que nós entendamos qual é o nosso chamado, porque nós ainda estamos no processo que Deus está nos levando para nos aperfeiçoar, para que possamos primeiro ser moldados, para que depois a gente exerça o nosso chamado. Então, quando nós sofremos, quando nós somos caluniados, quando nós, como Misael, somos abandonados em terra estranha, né? A gente começa a questionar a Deus. Deus, o que está acontecendo? Por que o Senhor me deixou aqui? Por que meus pais foram embora? Por que eu estou sozinho? Mas agora Deus começa a moldar. É o machado cortando as arestas da árvore. São as folhas velhas, mortas, que estão sendo retiradas. São os galhos secos. E tudo isso Deus vai nos moldando, nos caracterizando como cristãos, como pequenos cristos, como pessoas que são embaixadores do reino. Para que isso aconteça, não é do dia para a noite. É necessário que todo o barro seja retirado, que a gente passe por um processo de polimento, para que depois a gente comece a brilhar. E todo o processo de polimento dói. Todo o processo de retirada, de corte, gera cicatrizes muitas vezes. Só que ele também gera identidade. Então o processo do chamado gera identidade. Se você quer saber quem você é de verdade, se aproxime de Cristo. Comece a entender aquele que te criou. A pessoa que te criou, ela tem total aptidão para te mostrar quem você é, mais do que qualquer outra pessoa. Então, você quer ser livre de verdade para ser quem você é, se aproxime de Cristo. Só Cristo vai te mostrar isso. Ninguém mais pode te dizer quem você é. Tá, mas e quando a gente resolve então cumprir nosso chamado? Chegando 8 horas já. Quando a gente resolve cumprir o nosso chamado, e agora? O que acontece? Agora a gente tem que entender que o chamado não é algo transitório. Não é algo que eu escolho e eu posso abandonar em seguida. É uma escolha para a vida. Quando eu escolho o chamado de Deus, agora então eu estou trocando a minha vida, todas as minhas vontades, todos os meus desejos, os meus sonhos, pelos sonhos que Deus sonhou para mim. E
E isso muitas das vezes vai me gerar lágrimas, vai me gerar noites de insônia, vai me gerar noites de joelho no chão. Mas quando nós cremos naquele que nos enviou, nós sabemos que tudo isso vale a pena. Porque nós somos uma geração eleita. Nós somos pessoas que têm o chamado para a última hora. Nós somos os últimos ceifeiros. Nós somos os responsáveis por colher nos últimos momentos as últimas almas para o Senhor. E a nossa geração tem se escorado muito, nossos pais, nossos avós. Nós temos nos escorado, dito, não, deixe que eles façam, mas eles já estão cansados. Os ombros deles já não suportam mais o peso que nós conseguimos carregar. Então é hora de levantar-nos, de levantar essa geração. É hora dessa geração pegar a responsabilidade do seu chamado, cumprir o ministério a qual Deus tem designado para cada um. É muito triste ver uma geração morrendo sem que aquilo que Deus projetou para que eles passem não seja cumprido. Eles não vivem o melhor de Deus. Nós não estamos vivendo o melhor de Deus enquanto nós não cumprimos o nosso chamado. Nós achamos que estamos confortáveis e felizes em nossas casas, com a barriga cheia, quentinho debaixo da coberta, mas a gente sabe que a felicidade real é estar nos caminhos do Senhor, cumprindo os desígnios dele, cumprindo o que ele nos chamou para cumprir. Então a gente abre mão dos nossos planos, não por medo, não por receio de ir para o inferno, não por obrigação na igreja, mas agora por amor. Tudo que nós fazemos para Cristo deve ser feito com amor. Se não tem amor, não tem sentido. É melhor parar, rever os conceitos e recomeçar. Porque tudo começa a se encaixar, a fazer sentido. Tudo começa a encaminhar. E Deus começa a pôr a mão quando a gente faz com amor. É a base de todas as coisas. Então, eu não vou prolongar muito essa palavra que já está dando 8 horas. Mas o que eu tenho para deixar para vocês é: ergam-se. O chamado é seu. Deus tem despertado. Eu sei que Deus tem despertado pessoas. Eu sei que Deus tem tocado corações. Eu sei que Deus tem acordado pessoas pelas madrugadas. E às vezes a gente corre do nosso chamado. A gente foge, porque a gente tende a ficar na nossa zona de conforto, a ficar onde é mais cômodo para a gente. Mas às vezes não, onde é mais cômodo não é onde Deus nos chamou, não é onde Deus nos colocou. O apóstolo Paulo é a maior prova disso. Ele sofreu inúmeras prisões, perseguições, açoites, mas ele faria tudo de novo, porque ele sabe quem o chamou. Ele sabe que o Redentor dele vive. O apóstolo Paulo chega a falar que ele se alegra pelo sofrimento, porque ele sabe que o sofrimento vem do chamado, e o chamado vem de Deus. E se Deus nos chamou, Ele vai nos capacitar, Ele vai nos honrar, vai nos colocar de pé e vai nos levar até o final. Se Deus nos chamou, Ele vai atravessar o deserto conosco, e Ele vai cuidar de nós no deserto, eu tenho certeza.